Enquanto vamos abrindo a palavra do Senhor, as crianças até 10 anos se dirigirem para o departamento infantil para o Vinde Meninos. Crianças até 10 anos de idade. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nos encontramos diante da Tua palavra, esperamos a semana inteira, Pai, na expectativa de nos reunirmos como Teu povo, para ouvir a Tua voz e sermos moldados segundo a Tua vontade. Por isso, Santo Espírito do Senhor, age no nosso meio nessa noite, transforma as nossas vidas segundo a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abraço é algo bom. Ganhei muitos abraços hoje, voltando de férias, ganhei muitos abraços, mas também abraço se tornou algo polêmico. Eu não sabia disso até começar a pesquisar sobre abraço. Então, abraço se tornou realmente algo polêmico. Inclusive, tem até uma fobia já sobre o assunto, que é a fefobia, que é esse medo exagerado de ser tocado, de ser abraçado. E aí as pessoas vão falar que não me toque, não me abrace, porque olha só, eu não gosto de toques. E aí vão dizer que às vezes a pessoa é insegura, às vezes a pessoa teve algum tipo de problema, algum medo, algum trauma. Aí vão falar sobre autoestima, sobre, não foi criado num ambiente onde havia muito afeto, né, no sentido de toque, de abraço, e por aí vai. Eu não sabia que estava sendo polemizado a questão do abraço nos nossos dias. Vi até que existe um livro que fala a respeito sobre abraço, 11 tipos de abraço. É muito tipo de abraço, né, meus irmãos? Será que existe 11 tipos de abraço? Vou citar só alguns. E você, se for alguém abraçativo, que gosta de abraço, já vai logo tentando identificar qual é o seu tipo de abraço. Se você não gosta de abraço, talvez hoje você tenha um problema, porque talvez vai ter que gostar de abraço a partir de hoje. Olha só, abraço, tem o abraço do reconhecimento. Uma autora de linguagem corporal chamada Pat Wood diz que existe um tipo de abraço do reconhecimento, que é aquele abraço, né, agressivo, aquele abraço desconcertante que atletas de esportes abraçam seus amigos, os seus colegas quando tem um gol, quando acontece alguma jogada muito impressionante, que aí pega pelo pescoço, o cara fica todo desconcertado, e aí ele está lá reconhecendo, por meio desse abraço, o valor desse amigo, desse companheiro de clube. Tem aquele abraço, esse abraço aqui é conhecido da igreja, palminha nas costas. Quem conhece esse abraço? Vocês conhecem, né? Quando a gente vai receber os novos membros, é o abraço característico dos presbíteros, né? Os 3 tapinhas. Todo mundo dá os 3 tapinhas quando a gente recebe os novos membros aqui. Tem o meio abraço, que é aquele abraço que nós nos colocamos do lado daquela, só aquela chegadinha assim, né? Opa, tudo bom, não sei o quê. Tem aquele abraço bom quando as costas são acariciadas, que a gente abraça e a pessoa, né, faz assim nas nossas costas, uns fazem, né, outros dá mais carinho, quando é a mãe, né, quando é o pai, fica abraçando. Então, abraços de todos os tipos, meus amigos. Ela, inclusive, a especialista diz que esses abraços, né, de acariciar as costas, são uma parte muito vulnerável do corpo, a não ser visível. Então, tocar essa parte certamente é algo incrível, por isso as pessoas gostam, por isso que criança gosta desse abraço nas costas. Tem também aquele abraço de dancinha, né? As mulheres gostam, porque você já vem dançando, tá vendo? Amiga é amiga, aí você já vai assim, fazendo uma dancinha e dá um abraço. Vocês sabem que é assim que funciona, né? Mostrando assim saudade, vivacidade, né? Brincadeira e tudo mais. Tem aquele abraço que transmite segurança, né? Quando a gente abraça por trás, pelas costas, a pessoa se sente acolhida, segura. Também tem aquele abraço do impasse, onde as pessoas se abraçam com muita força.
né, aquele abraço aconchegante assim, de saudade, né, dos enamorados, né, começa a namorar e vê, aí dá aquele abraço, né, eita, parece o mundo vai acabar. Também aquele abraço romântico, né, olhos nos olhos, que aí fica olhando, aí abraça olhando e tudo mais. Abraços, meus irmãos, algo que sempre pareceu bastante comum, pelo menos lá no Maranhão, de onde eu vim, as pessoas se abraçam. Mas aí, a partir do momento que eu mudei aqui para Brasília, foi estranho, as pessoas não gostam de se abraçar. As pessoas, né, não abraçam qualquer um, não é qualquer momento que você chega, então dependendo do local, do estado, da cultura em que você vive, abraços são comuns e não quer dizer nada, só carinho. Dependendo do lugar, abraçou demais, já ia, olha lá, ó, tá abraçando a menina ali, o que tem ali naquele, o que aquele rapaz quer com aquela garota? Então, meus irmãos, polêmico, eu não sabia que tinha toda uma polêmica a respeito de abraço, porque o nosso texto de hoje fala a respeito de abraço. O nosso texto de hoje fala de um abraço que eu e que você precisamos dar. Um abraço que gera para as nossas vidas incontáveis benefícios. Por isso que o nosso tema de hoje é Abrace Jesus, o grande sumo sacerdote. Abrace Jesus, o grande sumo sacerdote, porque é por meio desse abraço que nós encontramos perdão de pecados, por meio desse abraço que nós encontramos compaixão, por meio desse abraço que nós encontramos socorro no dia mal, por meio desse abraço a nossa fé é preservada. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta escrita por volta do ano 60, o seu autor desconhecido, então ele escreveu por volta ali do ano 60, antes da destruição do templo de Jerusalém, e ele buscava encorajar, né, os seus ouvintes a continuarem perseverando na fé, apontando para a excelência de Jesus, o Filho de Deus. O próprio autor da carta fala mais à frente, em alguns capítulos, capítulo 13, no capítulo 2, a respeito desse livro, dessa carta, como uma palavra de exortação, justamente encorajando seus leitores, às vezes até de maneira um pouco obstinada, enérgica, a perseverarem em Cristo Jesus, apontando as suas razões, oferecendo instruções e mostrando também os seus benefícios. O nosso capítulo, inclusive, se encontra no final, a nossa perícope, né, no final de um longo discurso, como você pode ver no capítulo 3, falando a respeito, né, desse encorajamento para permanecer no Senhor Jesus, não endurecer o coração ante as adversidades da vida. E aí nós chegamos no nosso texto, onde somos lembrados que podemos abraçar Jesus e nos achegar a Deus por causa da obra desse grande sumo sacerdote, encontrando, meus irmãos, tudo que nós precisamos para suportar, para enfrentar e superar o dia mau. Por isso, abrace Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, porque abraçar Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, é preservar a nossa fé. Veja o versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nosso autor começa justamente com esse tendo, pois, nos remetendo a alguns capítulos anteriores da carta aos Hebreus, lá no capítulo 2, onde ele começa a dar uns spoilers a respeito desse ofício do Senhor Jesus como sumo sacerdote, desse ministério, dessa obra sacerdotal de Cristo em favor do seu povo. E aí, a partir do nosso texto e nos capítulos posteriores, ele começa a explorar com mais detalhes a respeito dessa obra sacerdotal, dessa obra do grande sumo sacerdote. Mas o que é um sacerdote? As Escrituras nos mostram que no Antigo Testamento, sumo sacerdote basicamente eram as pessoas da tribo de Levi que se dedicavam ao serviço a Deus no tabernáculo. Eles ofereciam sacrifícios, ministravam louvores, ensinavam a lei ao povo, eram mediadores entre o povo e Deus. E o que era então um sumo sacerdote? Sumo sacerdote era alguém que possuía um serviço exclusivo, específico, porque uma vez por ano ele deveria adentrar ao Santo dos Santos. Ele teria que pegar num dia específico, sacrificar um animal que precisava ser perfeito, atendendo às especificidades da lei, e aí ele pegava o sangue desse animal, ele entrava num local lá do tabernáculo,
saía ali do pátio externo, entrava ali no santo lugar, e aí tinha o véu na sua frente, e aí ele atravessava esse véu, chegava no Santo dos Santos, e o que tinha lá no Santo dos Santos? A Arca da Aliança, meus irmãos. O grande simbolismo da presença do nosso Deus. Sua entrada era protegida por esse véu. Então a gente vê pátio, santo lugar, véu, Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia adentrar no Santo dos Santos num dia específico, uma vez ao ano. E aí diante da arca o sumo sacerdote jogava o sangue sobre a tampa, que era chamado de propiciatório, e ali ele realizava a propiciação, o pagamento pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. Era a tampa que ficava, esse propiciatório cobria a lei, apontando para essa realidade espiritual de que o sangue derramado cobria a lei, simbolicamente mostrando que o sangue daquele animal era o que protegia o povo das demandas da lei, porque a lei condenava quem quebrasse os mandamentos. O salário do pecado nós sabemos que é a morte. Então o sangue derramado sobre a lei protegia o povo de Israel, e só o sumo sacerdote poderia realizar esse trabalho num dia específico, numa ocasião específica no ano, chamada Yom Kippur, dia da propiciação. O autor da carta aos Hebreus aqui, meus irmãos, está falando àqueles ouvintes e para nós, que Jesus Cristo é superior ao sacerdócio, ao sumo sacerdote. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Por isso, conservem a fé de vocês, se agarrem a Ele, abracem ao Senhor Jesus, se segurem a Ele, porque confessar ao Senhor Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, não era tão fácil, meus irmãos. Naquela época não era tão fácil, iam ter consequências. Aqueles primeiros ouvintes poderiam perder os seus familiares, poderiam perder os seus amigos, emprego, poderiam perder bens, posses, e mais do que isso, ainda poderia tais pessoas perseguirem eles, denunciando eles, entregando eles às autoridades, significando a sua morte, a sua tortura e tudo mais. Meus irmãos, não era fácil abraçar o Senhor Jesus como grande sumo sacerdote naquele momento específico da história do povo de Deus. Hoje pode parecer que é fácil, nessa noite específica pode parecer que é fácil, afinal nós estamos sentados aqui confortavelmente nos bancos da nossa amada igreja, não pode parecer que é simples abraçar ao Senhor Jesus, mas meus irmãos, ao sair por essas portas, a situação muda de figura. Tentar viver como um cristão, conservando a nossa fé é uma guerra, meus irmãos, é algo árduo, batalhas contra os desejos da carne, batalhas contra esse mundo que jaz no maligno, batalhas contra o nosso inimigo, Satanás e seus anjos caídos. Não é fácil, meus irmãos, ainda mais no mundo secularizado, um mundo rebelde contra Deus e os seus princípios. Ao menos em nosso país a gente não enfrenta algo escancarado ou aberto, na maioria das vezes, mas não deixa de existir uma guerra silenciosa, uma guerra implícita, onde nós precisamos, meus irmãos, nos nossos trabalhos, na escola, na faculdade, aí, nos nossos relacionamentos diversos, precisamos abraçar o nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote, e fazer isso não é fácil, não é fácil. Quer ver que não é fácil? Vá lá no seu meio que você vive e defenda abertamente que aborto é assassinato. Faça isso, para ver se você vai sair ileso, para você ver se coisas não irão acontecer, se olhares estranhos não virão para você, se às vezes até olhares destruidores não irão na sua reta. Vá defender, meus irmãos, que só existe apenas dois gêneros, homem e mulher. Vá defender que é pecado relação entre pessoas do mesmo sexo. Então, queridos, não pense que não há desafios fora das portas da nossa igreja, que não há uma guerra implícita, uma guerra silenciosa, onde nós precisamos abraçar publicamente e conservar a nossa fé no nosso grande sumo sacerdote. Infelizmente, precisamos frisar que também tais
guerras não são só fora das quatro paredes da igreja, às vezes até dentro da igreja, meus irmãos. Dentro da igreja, dependendo dos arraiais que são frequentados, defender que o sexo só pode ser praticado dentro do casamento, pode dar confusão para o seu lado. Defender, meus irmãos, que Deus odeia, que Deus abomina o divórcio, pode dar confusão para o seu lado. Pode acarretar em pessoas perseguindo você, pessoas querendo ir contra você. Meus irmãos, se agarre, abrace com todo o seu ser o nosso grande sumo sacerdote, porque Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a razão da nossa esperança. Essa é a doutrina, meus irmãos, que nos mantém persistindo nessa guerra, a obra do Senhor Jesus. Eis aqui o antídoto para o medo, o antídoto para a insegurança e para diversos outros sentimentos comuns quando estamos nas trincheiras desse mundo maligno, nesse mundo quebrado pelo pecado. Confesse ao Senhor Jesus, confesse que Ele é o grande mediador, que Ele é o grande sumo sacerdote do povo de Deus. Mas infelizmente, também é importante frisar que muitos não gostam dessa ideia de confessar, de confissões, de declarar uma doutrina. A igreja do Senhor, ao longo da história, tem se utilizado desse recurso de resumir doutrinas por meio de credos, credo apostólico, credo niceno, a própria confissão de fé de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, diversas fórmulas teológicas que esclarecem e resumem toda essa obra do Senhor Jesus. Mas as pessoas olham e às vezes falam, não quero declarar isso, eu sou de Jesus. Eu não sou de Y ou X, eu sou de Jesus, eu sou da Bíblia. Aí quando você pergunta, que Jesus? Que Bíblia? O que é que Jesus fez? Aí ele não sabe dizer, porque ignoram a importância doutrinária na vida cristã. E esse não é um problema recente, de ignorar doutrina na vida cristã. Já no século XIX, o bispo J.C. Ryle, no seu clássico livro sobre santidade, ele fala algo interessante, quando ele diz, combatendo esse infeliz discurso antidoutrina, confessado também já na sua época, debatido na sua época, ele vai dizer que uma religião sem doutrina ou dogma é algo que muitos gostam de falar atualmente. Isso soa muito bem à primeira vista, parece muito bonito olhando de longe, mas quando se assenta para examinar e considerar, descobre-se ser simplesmente impossível. Você pode muito bem falar de um corpo sem ossos e nervos. Ninguém jamais será ou fará alguma coisa na religião, a menos que creia em algo. Ninguém jamais luta seriamente contra o mundo, a carne e o diabo, a menos que tenha gravado em seu coração certos princípios grandiosos no quais acredita. Meus irmãos, precisamos conservar a nossa fé. E fazemos isso como? Abraçando ao Senhor Jesus, Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, o nosso texto diz. Porque diz que ele não somente passou pelo véu do Santo dos Santos, ele rasgou os céus, meus irmãos, ele atravessou os céus, o espaço que havia entre Deus e nós, por causa do pecado, foi tirado, porque ele atravessou os céus, e ele não atravessou rasgando o véu de um tabernáculo terreno, mas do grande tabernáculo celestial do nosso Deus. É o que Jesus faz ao morrer na cruz do Calvário, ao ressuscitar dentre os mortos e se colocar à destra de Deus Pai. Ele é, meus irmãos, o Filho de Deus, é o seu sangue que é suficiente para de uma vez por todas satisfazer a ira de Deus contra os nossos pecados. Ele é o grande sumo sacerdote, porque o seu sacrifício garantiu uma expiação final. Não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício, não é necessário mais nenhum tipo de derramar de sangue. Ele é grande, meus irmãos, porque ele adentrou esse grande tabernáculo celestial. Diferente de Adão que não adentrou dentro da terra prometida por causa do seu pecado e não poderia oferecer um sacrifício definitivo. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso grande sumo sacerdote, entrou na terra do descanso e finalizou nossa redenção, meus irmãos. Está consumado. Está consumado, é o que nós ouvimos.
Ele mesmo declarar. Por isso, abrace ao Senhor Jesus se você quiser conservar a sua fé. Abrace ao Senhor Jesus. Não abrace santos, não abrace outros mediadores, não abrace Maria, não abrace boas obras, como se você pudesse conquistar algo em seu favor. Abrace Cristo Jesus, se agarre a Ele. É o que o autor dessa carta está falando aos seus ouvintes e nos lembrando nessa noite. Coloque-se sobre o domínio de Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, como se sua vida dependesse disso, desse abraço. E na verdade, meus irmãos, a nossa vida depende desse abraço que damos no Senhor Jesus. Não por nossas próprias forças, ou pela mediação de um profeta ou sacerdote, mas pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, nós somos conservados em nossa fé. Abrace ao Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote, e conserve a sua fé. Mas também abrace ao Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, e receba compaixão. Veja o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, compaixão por nossas fraquezas. É importante lembrarmos que não servimos a um Senhor distante. Não abraçamos o Redentor indiferente à sua vida, às nossas vidas nos dias de hoje e diante também dos nossos dilemas. O nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, não é frio, não é alguém frio, desinteressado, que não gosta de ser abraçado. Um puritano chamado Thomas Goodwin, em seu livro falando a respeito do coração de Cristo, ele diz que nesses versículos é como se Deus pegasse as nossas mãos. Deus pegasse as nossas mãos e colocasse elas no peito do nosso Redentor, para permitir para cada um de nós sentir o coração de Jesus batendo, pulsando em seu íntimo, em favor de cada um de nós, mesmo agora, à destra de Deus Pai, onde Ele se encontra nesse momento. Meus irmãos, essa é uma verdade gloriosa, saber que nós temos um grande sumo sacerdote, que não é indiferente. Vimos que Jesus penetrou aos céus, foi glorificado, está à destra de Deus Pai nesse momento, realizando os seus afazeres, e nós aqui lutando, mas Ele está atento, está envolvido com cada um de nós. O pensamento comum, popular, é que Jesus agora está lá, do lado de Deus Pai, sentado numa poltrona confortável, no ar-condicionado, enquanto nós estamos aqui ralando, tentando sobreviver, tentando chegar onde Ele está. Esse, infelizmente, não é o ensino bíblico, porque o coração de Cristo pulsa, arde em favor dos seus fracos irmãos, e isso acontece por causa da sua natureza humana. A vida que Cristo viveu, meus irmãos, foi séria, não foi de brincadeira. Ele não fez pouco caso da carne que Ele assumiu, Ele não fez pouco caso dessa humanidade. A sua experiência foi profundo, a ponto do profeta dizer que ele foi um homem de dores, mais do que qualquer outro homem, um homem que sabia o que era padecer. Foi uma vida bem vivida, sentindo todo o peso da experiência humana, certamente sem pecar. Por isso que Ele se compadece das nossas fraquezas, por isso que as Escrituras registram que Ele foi tentado, assim como nós, Ele sabe o que é ser assediado, por mais que, como o texto falou, Ele não pecou. Nós entendemos essa doutrina da impecabilidade de Cristo, onde quer com seus pensamentos, palavras ou ações, Ele nunca fez algo que não fosse a vontade do Pai, mas a sua experiência foi real. Às vezes as pessoas acham que Cristo foi um super-herói que veio para cá e viveu de maneira impassível, tranquila, sem ser afetado por nada. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos lembrando que os seus dilemas, as suas lutas, Cristo sabe o que você está passando. E que fraquezas são essas que o texto então nos coloca
Então já podemos entender, meus irmãos, essas fraquezas com qualquer tipo de aflição que venhamos a enfrentar, com qualquer tipo de dificuldade, com qualquer tipo de fraqueza das nossas vidas mesmo, inclusive os nossos pecados, até mesmo os nossos pecados movem o coração do nosso Redentor. Em Hebreus no capítulo 2, versículo 18, diz que pois naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a vida do nosso Redentor, desse nosso grande sumo sacerdote, à direita de Deus Pai, sabendo tudo o que acontece, não no sentido só de observar de maneira distante, mas vivenciando com cada um de nós por meio da sua união conosco, meus irmãos. Foi por isso que ele viveu a nossa vida. Não é porque ele foi glorificado que ele esqueceu as suas dores. Não é porque ele foi glorificado que ele esqueceu as mazelas dessa vida humana. Na verdade, ele ser glorificado capacitou ele ainda mais a ser conhecedor de todas as experiências humanas e se compadecer, como ninguém mais pode, de cada um do seu povo que sofre. Não devemos, meus irmãos, pensar que o Senhor Jesus também está lá no céu agora sofrendo como nós imaginaríamos que ele estivesse aqui no nosso meio, ou alguns de nós sofrendo, como muitas vezes acontece aqui na terra. Ele não está sujeito a fragilidades, fadiga, lágrimas e etc. Mas ele continua, meus irmãos, possuindo emoções glorificadas, emoções em um corpo humano, à destra de Deus Pai. Ele não é um fantasma. Tem gente que acha que o Senhor Jesus, à destra de Deus Pai, é um fantasma, é um espírito. Não, meus irmãos, é um corpo real, glorificado, que experimentou as mazelas que eu e vocês enfrentamos nas nossas vidas. Mas será que, mesmo nessa experiência dessas mazelas, ele teve algum tipo de pecado ou culpa? É o que nós podemos pensar diante de um texto como esse. E é interessante como o reverendo Joel Bick trata essa questão, quando ele vai dizer que, olha, Cristo, e isso é importante, Cristo tem até mesmo a experiência da culpa pelo pecado e do pavor de enfrentar a ira de Deus contra ele. Nós esquecemos, deixamos de considerar, e às vezes achamos que é só uma teoria distante, mas, meus irmãos, na cruz do Calvário, ele se fez pecado em nosso lugar. Paulo fala isso lá na segunda carta à igreja em Corinto, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então Joel Bick continua dizendo que o seu conhecimento de nossa dor, em conjunto com a sua lembrança de dor, leva seu coração a transbordar de compaixão pelo seu povo. Certamente, esses compartilhamentos dos nossos sentimentos não quer dizer que ele está lá sofrendo ainda no céu, como nós aprendemos. A sua humilhação como Redentor se completa na cruz do Calvário. A sua exaltação, a sua glorificação, a glorificação da sua natureza humana está deixando ele livre de qualquer dor. E isso, meus irmãos, não é uma fraqueza do nosso Redentor. Na verdade, o autor aos Hebreus diz que isso é o grande poder de Cristo em se compadecer de nós. Ele tem experimentado todas essas coisas. Thomas Goodwin continua dizendo que isso torna ele poderoso e capaz de, embora glorificado, levar nossas debilidades para dentro do seu coração e dessa maneira ser afetado por elas como se sofresse conosco. Eis o coração do nosso grande sumo sacerdote. Abrace esse coração, meus irmãos. Abrace esse coração, porque esse coração não está distante de mim e de você. Apesar de estar à destra de Deus Pai hoje, ele ainda se faz presente no nosso meio, na sua vida, por intermédio do seu Santo Espírito, por intermédio da sua união com o Senhor Jesus. Ele envia o seu Espírito e, por meio do Espírito, o próprio coração do Senhor Jesus cerca o seu povo, como um teólogo diz, com um abraço mais afável e apertado que qualquer abraço humano poderia dar. Eis, meus irmãos, o coração compassivo do nosso grande Redentor. Passagens como essa têm o objetivo de nos encorajar, meus irmãos, de nos animar diante de tudo que venha a nos desencorajar, revelando esse cuidado do Senhor Jesus, mesmo à destra de Deus Pai.
esse cuidado para com o seu povo aqui. Por isso eu não sei qual é o seu dilema. Todos nós enfrentamos dilemas. Todos nós temos motivos de desânimo. Todos nós estamos enfrentando algo. Eu não sei o que tem desanimado o seu coração, o que tem feito o seu coração ficar pesado, o que tem prostrado você, drenado as suas forças, as suas emoções, e às vezes, infelizmente, até o vigor da sua fé. Eu não sei, mas todos temos enfrentado desafios como esses. Mas o que nós podemos, meus irmãos, diante de um texto como esse, é sermos lembrados que, independente desses dilemas, independente dessas adversidades, temos um grande sumo sacerdote que se compadece de mim e de você. Eu sei que às vezes pode ser que alguém pense assim, do seu dilema, mas é frescura, isso é pouca coisa, mas isso não é motivo de ficar se preocupando. O Senhor Jesus se compadece de todas as nossas fraquezas, não importa o tamanho, até porque, meus irmãos, convenhamos, o calo aperta diferente em cada um de nós. Os dilemas à nossa volta sempre vão ser diversos, muitas vezes gigantescos, pesados a ponto de nos fazer desanimar. Mas pregue a Cristo, ao seu coração, ao coração das pessoas à sua volta, porque somente esse grande sumo sacerdote gracioso pode dar a nós e às pessoas à nossa volta tudo o que nós precisamos para lidar com os dilemas que afetam a nossa alma. Uma compreensão mais profunda dessa doutrina da humanidade do Senhor Jesus e sua compaixão, deveria nos tornar, meus irmãos, mais misericordiosos com as pessoas à nossa volta. Deveria. Quem sabe uma compreensão adequada da natureza do nosso Redentor não torne os cônjuges mais pacientes uns com os outros, mais misericordiosos uns com os outros, graciosos. Quem sabe uma compreensão da natureza humana do nosso Redentor e dessa sua obra magnífica não tornem os pais menos impacientes com as faltas, os pecados dos seus filhos. Quem sabe, meus irmãos, também doutrinas como essa não possam adentrar o seu coração e tornar cada um de nós mais misericordiosos com os nossos pais. Muitas vezes há muito rancor com a criação que eu tive, com o que meu pai fez comigo, eu tive isso e aquilo. Meus irmãos, compaixão, imitar o coração do nosso grande sumo sacerdote, conhecer mais da natureza do nosso Redentor, deve nos tornar mais parecidos com eles, mais compassivos como ele foi, com as fraquezas, com os pecados, com os dilemas da família do povo de Deus, meus irmãos, porque eis o coração do nosso Redentor. Abrace ao Senhor Jesus. Richard Phillips diz que eis a razão pelo qual você não deve desistir. Cristo está no céu socorrendo a carne humana, tendo suportado o que você está passando agora e mais, porém, sem se deixar derrotado pelo pecado. O discurso comum nos dias atuais é: você não sabe o que eu estou passando. A gente tenta acudir, socorrer, acolher, confortar pessoas, muitas vezes, mas você não sabe o que eu estou passando. Tudo bem, meus irmãos, eu posso não saber o que você está passando. Eu não cresci na sua vida, eu não experimentei as mesmas coisas que você, eu não estou lidando com os mesmos dilemas que você, mas eu sei quem entende. Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Ele entende, e essa mensagem é para aqueles irmãos que precisavam e para nós hoje também, porque o Senhor Jesus se importa. E nós precisamos ir embora daqui sabendo disso. Ele se importa com as nossas dores, fraquezas, pecados, sem reservas, meus irmãos. Sem reservas. Porque não há limites para o seu envolvimento com o povo eleito. Como nosso grande sumo sacerdote torna então esses benefícios possíveis da sua compaixão? Abrace o Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, e conserve a sua fé. Encontre compaixão e também encontre socorro. Veja o versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça,
da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que significa chegar ao trono da graça? O que significa essa ideia de nos adentrar ao trono da graça? E aqui significa, meus irmãos, ir até a presença do nosso Deus em oração, apoiados, ancorados na obra salvífica de Cristo, no seu sacrifício propiciatório, na sua constante intercessão em nosso favor. Aqui nós somos lembrados do local onde o sangue era oferecido, e que nós temos acesso a esse local, a esse assento de misericórdia do lado do trono do Rei, porque alguém pagou a nossa dívida de pecado, porque um sangue já foi derramado em nosso favor. Então caminhemos em direção ao trono dos reis dos reis. Muitos não conseguem caminhar em direção a esse trono. Muitos, no momento da dor, no momento do fracasso, naquela luta constante de tentar, fazer a vontade do Senhor, cai, escorrega, peca, aí fracassa, aí continua, capengando ali, sem ter progresso muitas vezes, aí fica se sentindo um fracasso, se sentindo triste, desanimado, e aí a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Fugir do trono da graça. Parece que é muito mais fácil fugir da presença do nosso Deus, porque na nossa cabeça, o seu olhar é um olhar gélido, é um trono de juízo, é um trono que está buscando punição. Quando que na verdade esse texto nos diz que por causa da obra do Senhor Jesus, esse não é o olhar do Senhor, não é o olhar de Deus para com aqueles que confiam em Cristo. O olhar do Senhor para aqueles que confiam em Cristo é sempre um olhar de compaixão, de misericórdia, de graça, de desejo de Deus de conceder todos esses benefícios ao seu povo. Então, quando você cair, meu irmão, não fuja da presença do nosso Deus. Quando você estiver se sentindo um fracasso, estiver fraquejando, não estiver progredindo muitas vezes na fé, não fuja da presença do nosso Deus, se achegue à presença do nosso Deus, se achegue ao trono da graça, invoque o nome do Senhor e busque socorro em ocasião oportuna. Ore ao Senhor, meus irmãos. Precisamos ter uma prática constante, uma disciplina de oração, porque é por meio desse relacionamento de oração, adentrando na presença do nosso Deus, que nós vamos encontrar socorro. Muitos querem encontrar socorro, mas vão buscar em locais que não vão atender às demandas do seu coração. E o nosso Deus gracioso está aqui, concedendo graciosamente e livremente, de maneira deliberada, tudo que nós precisamos para uma vida de fé. Então tenha ousadia. O nosso texto fala sobre isso, olha, confiadamente, se achegue com confiança, se achegue, não fique com timidez, não fique com vergonha, porque você está indo não é pela sua obra, não é pelo que você faz, você está indo porque você tem, porque você abraçou o grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Os pecadores não são mais obrigados a manter distância com medo e tremor. Pelo contrário, agora são convidados a aproximarem-se e a fazê-lo com confiança. Meus irmãos, o motivo dessa grande mudança, a obra do nosso grande sumo sacerdote. Por isso se achegue ao trono de graça, porque só nesse trono de graça nós vamos encontrar todos os recursos necessários para enfrentar o pecado, para enfrentar os desejos do nosso coração, as inclinações pecaminosas do nosso coração. É só nesse trono de graça, meus irmãos, que nós vamos ter recursos para conseguir enfrentar esse mundo e suas ideologias e seus problemas e os seus princípios contrários à palavra de Deus. A militância que a igreja precisa ter é a militância do trono da graça de Deus, se aproximando confiadamente diante desse trono. Meus irmãos, falamos de abraço no começo, né? Eu guardei um abraço da lista lá dos 11, eu não falei 11, mas eu guardei um abraço que ela chama do abraço do voo. Abraço do voo é aquele abraço quando uma criança vem em direção ao seu pai e pula ao ponto de parecer que está voando e se agarra ao seu pai. Esse
é o abraço que nós precisamos dar ao nosso grande sumo sacerdote, voar para a sua presença, porque é lá, meus irmãos, que a nossa fé vai ser conservada, é lá que nós vamos encontrar compaixão e é lá que nós vamos encontrar os recursos necessários para enfrentar esse mundo caído. Por isso, abrace o Senhor Jesus com toda a sua vida. Amém?